Saudações a todos que a essa hora estão me acompanhando, a todos que estão me acompanhando, estão me ouvindo de algum lugar. Nossas saudações em nome do Senhor Jesus. Lembrar que meu nome é Eleutério Tembe. É mais um dia que o Senhor nos propus para estarmos aqui. Não é tarefa fácil de todos os dias termos que nos apresentarmos com uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Então esperamos que o Senhor tome conta e continue nos ajudando. Contamos sempre com a sua intercessão. Paulo ele podia dizer: intercedai por mim para que não me falte nenhuma palavra, porque esse é um chamado de Deus, poder pregar a palavra todos os dias. Não são todos que conseguem fazer isso, mas pela graça do Senhor, o Senhor tem me proporcionado esse tempo, tem me dado força, tem me ensinado bastante. Por isso eu quero agradecer a Deus por este momento e deixarmos o mesmo momento nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso, eu quero te agradecer por este tempo que o Senhor está nos concedendo nesta hora, para podermos, Senhor Jesus, navegarmos naquilo que são suas excelências. Pedimos a tua graça, o teu favor, o seu santo e poderoso Espírito nas nossas vidas. Cuida de nós para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para Isaías. Vamos para o livro de Isaías 53. Vamos lendo o versículo de número 1. Vamos vendo se conseguimos descer com a sequência dos versículos. Aqui no versículo de número 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então diz: quem deu crédito à nossa salvação. Em outras palavras, está a perguntar: quem soube valorizar a nossa pregação? Quem soube valorizar a nossa salvação, a nossa pregação? Porque nós estamos pregando, não somente eu, mas é muita gente que a cada dia prega uma palavra de Deus para nós, ou pode estar a pregar a palavra de Deus para si, que está me acompanhando, assim como estou fazendo a essa hora. E a pergunta que Isaías ele traz é: quem soube valorizar a essa pregação que é trazido a cada dia? Porque a palavra de Deus, ela é vida. Se nós pregamos, Jesus é que nos manda pregar. Diz: ide por todo mundo anunciar, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós recebemos essa comissão. Nós fomos comissionados a ir por todo canto e pregar o Evangelho. Usamos dessas plataformas, dessas redes sociais, para podermos levar essa palavra ao mundo. E certamente que está a chegar a muito longe. Mas a questão é, conforme ele lança essa pergunta, é uma questão que em algum momento precisamos de parar, precisamos de lançar. Às vezes é necessário para procurarmos saber se de fato está a se dar crédito
a pregação do Evangelho. Tu diz, quem deu o crédito à nossa salvação? A nossa pregação, assim que é. E a quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se fores para Isaías 59, a Bíblia diz que a mão do Senhor, quando dissemos a quem se manifestou a mão do Senhor? A quem se manifestou a mão do Senhor? Porque em tudo, depois de termos pregado o Evangelho, depois de termos pregado, ensinando a palavra de Deus, o que mais esperamos é que a mão do Senhor possa se manifestar. O braço do Senhor na sua e na minha vida precisa se manifestar. Todos nós estamos na expectativa de ver a mão de Deus a se manifestar nas nossas vidas. Então a questão é, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Primeiro, quem deu crédito à nossa pregação? Quem soube valorizar a esta pregação? E outra pergunta que segue é, e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas nesta manhã. São duas perguntas nesta manhã que estão sendo levantadas para as nossas vidas. O que nós precisamos é procurarmos de fato sabermos se nós temos dado crédito à pregação. É uma das coisas que nós precisamos trazer. Se nós damos crédito à pregação ou simplesmente ouvimos e não sabemos valorizar. Porque eu posso ter uma das questões que existe, não é você somente ter. Porque existem aqueles que têm alguma coisa, mas não sabem valorizar. Existem aqueles que têm algo, existem aqueles que têm uma viatura, mas não sabem valorizar. Existem aqueles que têm marido, esposa, filho, mas também não sabem valorizar. Não sabem dar valor. Então, e muitas das vezes nas nossas vidas, Deus ele coloca alguma coisa ou permite com que algo seja falado, ou permite com que nós sejamos ensinados alguma coisa, e que essa coisa que nos será ensinada virá para transformar as nossas vidas. O que é preciso é que haja compreensão. Uma das formas que mostra que nós estamos dando valor, estamos dando crédito, é começarmos a andar segundo o que nos é ensinado. Segundo o que nos é ensinado. Segundo o que nos é ensinado. Existem algumas coisas que nos será ensinado que em algum momento até pode nos ferir. Você encontra na Bíblia pessoas que se sentiram ofendidas em algum momento com o ministério de Jesus. Foram se sentindo ofendidos porque não é aquilo que eles esperavam ouvir. Então, não é sempre que o que é falado é aquilo que a gente esperava ouvir. Não é sempre que aquilo que é falado não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas porque é exatamente isso que Deus quer nos ensinar. O que é preciso, nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção e sabermos dar aquilo que sabemos valorizar. Nós, as pessoas, em algum momento, sabemos valorizar a coisa quando nós perdemos. Quando nós perdemos. Por isso você vai encontrar dentro das casas, você vai vendo quando alguém parte, as pessoas vão procuram fazer de tudo, né? Aquela festa do funeral. Muitos de nós, talvez ninguém já fez uma festa para nós. Talvez alguém nunca fez festa para ti
nunca reuniram pessoas. É um fato real isso. Em nenhum momento já reuniram tanta gente, os vizinhos, tanta sociedade para poderem celebrarem contigo. Pai do Senhor, para poderem celebrar consigo, comer consigo. Talvez você nunca teve essa experiência na vida. Nunca talvez tivesse essa experiência na vida. Mas o mundo vai nos ensinando que haverá um dia onde até aqueles que eram seus adversários, aqueles que se consideram seu amigo, estarão, se estarem vivos. Então, o que acontece é que alguns só começam a dar valor quando nós perdemos. Quando nós perdemos, é onde nós começamos a dar valor. Por isso, a pergunta que em Isaías 53, versículo de número 1 diz: quem deu crédito à nossa salvação, à nossa pregação? Quem soube valorizar a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque para que o braço do Senhor se manifeste na sua vida, há necessidade. A primeira necessidade qual é? É você saber valorizar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se a palavra é ministrada, eu preciso crer. Se eu creio na palavra que é ministrada na pregação do Evangelho, o que vai acontecer é que certamente que a mão do Senhor irá se manifestar na minha vida. E muito de nós, a mão do Senhor não se manifesta nas nossas vidas porque não valorizamos. Alguns não porque não oram. Alguns não porque não oram. Mas falta essa componente de dar valor. Então, sem darmos crédito à pregação do Evangelho, sem valorizarmos o Evangelho, o que vai acontecer é que a mão do Senhor jamais vai se manifestar. Porque nós conhecemos a Deus através da pregação, através do ensino, através da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós escutamos a palavra, o que acontece? Então, aí somos motivados, somos puxados. A nossa esperança é renovada. E a expectativa e a fé de que a mão de Deus vai se manifestar na nossa vida vai crescendo dentro de nós. Vai crescendo. Aqui no versículo de número 2 diz que porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz de terra seca? Não tinha beleza nem formosura. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, está a dizer, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Está a falar de Jesus Cristo. Então diz que Jesus ele foi subindo como um renovo perante ele. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Então quer dizer que a este que é um evangelho. Ele diz que não tinha beleza nem formosura. E todos nós quando olhamos para ele, não havia boa aparência nele para que o pudesse desejar. Não havia nenhuma aparência para que pudéssemos o desejar. Não havia nenhuma coisa bonita. Quando diz que não existia nenhuma aparência, it's the same to say that even if we look at him, se nós olharmos para ele, ainda que houvesse um desejo,
ainda que houvesse um desejo, uma vontade de o desejarmos, mas a sua aparência, de como ele é, quando nós olhávamos para ele, não havia nem sequer alguma coisa que podia nos convencer ao ponto de fazermos o quê? Ao ponto de o desejarmos. Quando você deseja alguém, a tendência de puxar mais perto de você, porque existe um desejo. Não, diz que não havia, para que o desejássemos. Eu não sei se estamos a caminhar juntos. Aqui no versículo de número 3 diz, era desprezado. Quem? Jesus era desprezado. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Ele era desprezado. Primeiro, não havia nada, não havia nenhuma aparência boa para que ele fosse desejado. Não havia nenhuma aparência para que ele fosse desejado. Quem? Jesus. Não havia nenhuma aparência para que fosse desejado. E outra coisa que aqui acontece é que ele era desprezado. Ele era desprezado. Por quê? Por causa, se você não tem uma boa aparência, certamente você será desprezado. Porque existem aqueles que andam segundo a aparência. Eles querem ver uma aparência. Existem aqueles que julgam o livro pela capa, não esperam para ver. Não, se em alguém, isso humanamente acontece. Se tu olhas para alguém, por exemplo, vais olhando para alguém e não existe nessa pessoa uma aparência boa. Não existe uma aparência boa. A próxima coisa que você vai dizer é que você não vai o desejar. O que tira essa parte de desejarmos alguém ou alguma coisa é quando a coisa não nos diz nada. Não nos diz nada. Então, diz que e não havia boa aparência nele. Não havia boa aparência nele. Boa aparência nele. Aqui está-se a falar de Jesus. E vai olhando para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas, algumas têm boa aparência ou não têm boa aparência. Para que possamos desejar. E 3 diz que era desprezado. Era desprezado por causa dessa falta de boa aparência. Era desprezado. Se tivesse uma boa aparência, você vai vendo ao mundo todo, todos aqueles que aparentam bem, vestem bem, tem aquela postura, tudo, você vai percebendo que são as pessoas que são mais aceitas naquilo que eles falam, ainda que não falam grande coisa, porque não é todo mundo que fala grande coisa, percebendo? Mas por causa da aparência. E o mundo foi ensinado exatamente isso. Julgar segundo a aparência. Aquilo que os nossos olhos nos mostram. E os nossos olhos são limitados, porque os olhos só veem a roupa. Então quer dizer que muitos de nós somos iludidos por causa daquilo que a pessoa veste. Muitos de nós somos iludidos por causa do traje da pessoa. Não por causa daquilo que a pessoa é, porque a pessoa não são traje. Não é aquilo que a pessoa veste. Aquilo simplesmente, a nossa roupa simplesmente está para cobrir o nosso corpo. E muitas das pessoas dizem que são bonitas. Existe uma pessoa que é bonita, existe uma pessoa que está bonita. Então, algumas pessoas são tidas, ei, você está bonita. Mas por quê? Por causa da aparência, por causa talvez daquilo que vestiu. Hoje você está feio. Não tem lógica. Hoje estou feio onde? Quer dizer que eu não tenho nenhuma beleza. Porque não vai ser a roupa que a pessoa traz que vai determinar se você está bonito ou não. Se a pessoa é linda pela natureza, mesmo com roupa feia, mesmo com roupa rasgada, você irá conseguir ver a beleza dessa pessoa. Você vai conseguir ver a beleza dessa pessoa. Porque a pessoa não é aquilo que você vê. O que você vê não é pessoa, é corpo. Entendeu? Então, a pessoa, dificilmente nós conseguimos ver a pessoa. Então, nós vemos a pessoa através dos seus atos, das suas atitudes. Aí você vai conhecer a pessoa. Mas não é por causa daquilo que a pessoa veste.
Existem pessoas que vestem mal, mas que são boas pessoas. Existem pessoas que vestem bem, também que são boas pessoas. Mas também existem pessoas que vestem mal, que são más pessoas. Existem pessoas também que vestem bem, que também são más pessoas. Então, não se julga. Por isso aqui, Isaías, quando ele fala, diz que era desprezado. Por que era desprezado? Porque não tinha uma boa aparência para ser desejado. Então, o que fazia? Desprezava. E diz, e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado. Quer dizer que primeiro não tinha boa aparência, por não ter boa aparência, depois foi desprezado. Depois de ser desprezado e também foi rejeitado. O mais rejeitado entre os homens. Já existiram pessoas rejeitadas nos homens, nas pessoas, mas a Bíblia fala que é o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores. Experimentado em todos os sofrimentos. Experimentado em todos os sofrimentos. Quer dizer que ele foi experimentado em todo o sofrimento. Um dos primeiros o não ser desejado é um sofrimento, ser desprezado, ser rejeitado, tudo é um sofrimento. Homem de dores, era homem de dores. Eram homens de dores. Quando se diz que é um homem de dores, por exemplo, você vai encontrando pessoas com o nome Maria de Dores. A pessoa está a expressar que ao longo da sua vida foi uma pessoa de dores. E por causa disso tenta expressar dando o nome talvez a uma pessoa. Então ele fala claramente, diz que homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Então ele foi testado, experimentado em sofrimentos. E como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado. E depois ele diz uma coisa. Olha para o que ele diz. Vai falando tudo. Diz que era desprezado, não é? Ele era desprezado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dor, experimentado em sofrimento. E como de que os homens escondiam o seu rosto. Depois ele diz. Era desprezado e depois ele se inclui. Olha, ele se inclui. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora que ele está se incluído. De princípio ele diz, era rejeitado, ninguém... Primeiro aqui ele diz que para que o desejamos, ele se coloca. Aqui volta, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em todo o sofrimento, como o que os homens escondiam o rosto, não queriam lhe ver. Não queriam ver. É uma situação das pessoas não querem te ver por nada. Você não fez nada, você não falou nada, mas as pessoas não querem te ver em nada. É exatamente o que estava acontecendo. Então os homens faziam o quê? A Bíblia diz que eles escondiam seus rostos para não poderem o ver. Não queriam ver, escondiam seus rostos. E ele volta a repetir. Era desprezado. No mesmo versículo 3, repete-se 2 vezes a parte, era desprezado. Aqui volta a dizer, era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Não lhe valorizamos. Não nos interessou. Para nós não havia nada. Não há nada. Quando ele diz assim, não fizemos dele caso algum. Quer dizer que nós não estávamos para ele. Mesmo que ele esteve para nós. Porque existe um momento onde você está para as pessoas, mas as pessoas não estão para si. Existe um momento onde você está para as pessoas. E as pessoas não estão nem aí para si. Você dá vida, dá tudo. Mas as pessoas não estão nem tão pouco para si. Mas você dá tudo, faz tudo. Faz de todo esforço. Mas não estão aí. Mas por quê? Por causa do desprezo. É por causa do desprezo, como ele diz. Era desprezado. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não nos importamos com tudo que ele era. Porque primeiro não tinha boa aparência e não
Não houve espaço de nós o desejarmos, não é? E era desprezado. Quando diz que era desprezado, algumas pessoas desprezam porque os outros também desprezam. Então aqui ele diz era desprezado. Aqui não diz não desprezado, diz era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, quer dizer que os homens rejeitavam. Existe um momento onde você vai dizer, mas como é que eu estou a ser rejeitado? Não é sempre que a pessoa vai te dizer claramente que te rejeita. É para você o rejeitado, mas rejeitar, por exemplo, aqui diz, quem deu crédito à nossa salvação? Então, não é sempre que as pessoas te rejeitam porque te afastam para longe, mas rejeitando aquilo que você ensina, aquilo que você prega, aquilo que você tem, aquilo que você fala. Não é sempre, se você é uma pessoa que somente espera para dizer, não, as atitudes. Existem algumas atitudes que fazem com que você sente que certamente estou sendo. Não estão a desprezar-me, não estão a rejeitar-me, mas estão a rejeitar aquilo que, as suas ideias, a sua visão, aquilo que você traz, que talvez Deus colocou no seu coração. Aquilo que você colocou no seu coração. Diz, por isso ele diz aqui, bicho, era o mais rejeitado, não é? Era mais rejeitado entre todos os homens. Está a dizer, em todos os homens, está a dizer que era rejeitado entre os homens. Entre os homens, talvez os homens daquela época. É aquela situação onde no meio da tua sociedade você é a pessoa mais rejeitada. No meio da sua família você é a pessoa mais rejeitada. E as pessoas param a rejeitar. Mas esta aqui é a pessoa mais rejeitada de todas as pessoas que nós conhecemos. É o que ele é. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos caso dele algum. Não nos disse nada. Não fizemos dele caso algum. Não demos nenhuma importância. Mas no final das coisas, depois da morte dele, você viu pessoas a baterem peito, a dizer, verdadeiramente era Deus, verdadeiramente era filho de Deus. E muitos de nós, nas nossas épocas, aquilo que eu estava a dizer, aquilo que eu estava a fazer, difícil é agora alguém talvez procurar fazer alguma coisa para si. Mas experimenta você morrer. Experimenta você morrer. Até as pessoas vão tirar aquilo que estava escondido, as suas finanças, vão fazer tudo por tudo. Porque nós só sabemos dar valor quando nós perdemos a coisa. E a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há um tempo que a essa pessoa, a essas pessoas que talvez nós vamos desprezar, nós não vamos ter mais. We will miss them. Nós vamos ter saudade dessas pessoas. Percebe? Então, continuando, diz que aqui no versículo 4, olha para a pessoa que era desprezada, que não fazia um caso dele algum, que escondia um rosto, que nem se importava por ele. Olha para o que eles dizem. 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É o que está a dizer. Então, na verdade, ele diz que essa pessoa, na verdade, ele tomou sobre si as nossas. Nós que o desprezávamos. Percebe? Nós que o desprezávamos. Ele diz que tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. As nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, está
está a nos mostrar aquilo que foi a obra de Jesus nas nossas vidas. Mesmo que nós o rejeitamos. Até hoje nós rejeitamos a Jesus. A Bíblia diz que aquele que vos recebe, recebe. Com aquele que nos recebe, recebe a Deus. Então mesmo agora nós rejeitamos. We keep preaching. Estamos aqui, fazemos esforços, andamos em todo o canto, fazemos tudo por tudo para mantermos com que o Evangelho seja pregado. São pontualmente 6h50, agora cheguei aqui, eram 6 horas atrás, e até 6 horas estava a entrar aqui. It's a sacrifice. Nós estamos fazendo um sacrifício. Sacrifício de cada dia trazermos um mantimento. Trazer uma palavra de esperança. Uma palavra que vai transformar a sua vida. É internet. É telefone, é bateria, é tudo isso. Entendeu? Acordamos, eu acordo 4h30, eu saio 4h30 de casa, mas eu começo a trabalhar acima das 6h30, 7 horas eu começar a trabalhar. Mas por quê? É por causa desse espaço, por causa da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é vida, precisa ser pregado. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. So, we are preaching the gospel. That is our mission, to stay in this place every day, to bring a fresh word, trazer uma palavra fresca. Fresh word. Uma palavra fresca que vai colocar o seu dia. O dia dos moçambicanos, o dia do mundo, o dia dos rejeitados, o dia dos oprimidos, o dia dos homens mais desprezados. Pessoas que não dizem caso algum. Estamos aqui para dizer. Existe um Deus que está atento para a sua vida. Existe um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Então diz que, depois disso, diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si, carregou a nossa dor, carregou o nosso sofrimento. É o que Ele está a dizer, não é? As nossas enfermidades, as nossas dores. Quantos dos momentos os servos de Deus carregam a vossa dor? Que carregam a nossa dor, os servos de Deus ele carrega. Alguns não dormem, intercedem por nós. Alguns estão por aí, estão toda hora tentando fazer alguma coisa para que nós estejamos bem. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ainda se carregam dores. E os homens de Deus, eles têm carregado a dor por nós, que somos ovelhas. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito. Olhamos para ele como um aflito, ferido de Deus e oprimido. O reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Escuta aqui. Eu amo a Jesus. Eu amo a pregação do Evangelho. Aqui no 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não foi ferido por ele. Foi ferido por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas curadas, nós não já fomos. Por quê? Porque ele foi ferido. Ele foi ferido por nós. Por causa das nossas transgressões.
Moído. Você sabe o que é ser moído. Você sabe, tinha a ideia de você ser moído. Mas ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Por causa das nossas iniquidades. Ele fez o quê? Ele foi moído. Foi moído. Porque olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nós olhamos para esse Isaías, nós percebemos que houve um sacrifício. Houve um grande sacrifício para a minha e a sua salvação. Houve um sacrifício maior. Alguém foi moído por nós. Alguém foi ferido por nós. Alguém carregou os nossos pecados. É o que acontece. E essa pessoa era desprezada. Nós o desprezávamos. Nós não dávamos caso algum. E eu estamos aqui para te anunciar. Estamos aqui para anunciar. Renovar a esperança. Sem esperar ganhar nada de si. Sem esperar ganhar. Mas que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Nós estamos aqui. Fazemos esses sacrifícios todos. Mas para continuar a te apresentar que diante de todos os seus sofrimentos, houve alguém que foi ferido. Houve alguém que foi ferido. Houve alguém que foi moído. Houve alguém que foi castigado. Mas pelas suas pisaduras fomos curados. Então ele nos curou. Aquelas feridas foi ferido pelas nossas pisaduras. Que Deus nos ajude. Que aprendamos a dar crédito, como diz o primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a mão do Senhor? A quem se manifestou a mão do Senhor? Versículo de número 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Olha para a palavra desviar. Desviar. Não diz que cada um virava. Não, está a dizer que cada um se desviava. Saía do caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desviava. Outros se desviavam para a prostituição, outros se desviavam para a bebedice, outros se desviavam para a fofoca, outros se desviavam para adultério, outros se desviavam. Aqui diz que cada um se desviava pelo seu caminho. Pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. Eu gosto de dizer. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a minha e a sua iniquidade. A minha e a sua iniquidade ele fez cair sobre ele. A iniquidade que deveria cair sobre você, porque a iniquidade era sua. A iniquidade era minha. Não era dele. Ele não pecou. Mas mesmo assim, quando viu que nós nos desviávamos, corríamos para outros caminhos, procurávamos, entrávamos em lugares onde não deveríamos entrar. E Deus ele foi vendo que os meus filhos, as minhas ovelhas, sobre ele, fez cair sobre ele a iniquidade
de todos nós. O pecado de todos, iniquidade corromboloca. I don't know if you do understand it. Corromboloca. Kuzenguna ihomboloki. Inkwenu. Umwana na umwana tekendlela. Então, ashisha. Corromboloca. Ele fez cair sobre esse filho a nossa iniquidade. Versículo 9 diz: ele foi oprimido. Quem? Ele foi oprimido e afligido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele manteve em silêncio. A Bíblia diz: mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Então era uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Tosqueadores são aqueles que tosquiam a ovelha. Se fosse um peixe, dizer aqueles que te escamam. Aqueles que escamam, porque não estavam nas mãos dos tosqueadores, nos escamavam, nos escombavam. Então ele diz que ele foi levado como quem? Como uma ovelha ao matador. E como ovelha muda, que não falou nada. Não falou nada. Ficou quieto. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão de juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da vida? Porquanto foi cortado da terra e vivendo pela transgressão. Então, meus queridos, meus amados, let not us to joke with the gospel. Não vamos brincar com o evangelho. Não vamos brincar com o evangelho. O que é preciso, voltamos para o versículo 1, já estou para terminar. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem valorizou a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que Deus Todo-Poderoso, que Deus Todo-Poderoso nos ajude. Nos ajude. O que é preciso é que nós temos que saber dar valor. Dar valor à pregação. Essa pregação. Será que você dá crédito à pregação do Evangelho? Será que você valoriza o Evangelho? Essa é a minha questão nesta manhã. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque nós pregamos. We are preaching right now. We are sharing the word of God. And my question is that você leva a sério o Evangelho? O Evangelho custou a vida daquele. O Evangelho custou a vida do único Filho de Deus que é Jesus Cristo. O Evangelho. O Evangelho custou a vida dele. E a minha questão é: será que nós damos crédito a esse Evangelho? Será que estamos valorizando o Evangelho? Essa é uma questão. Esta é uma pergunta. E essa pergunta está a ser deixada para si e para mim. Quem deu crédito à pregação? Imananganyika lisima avangeli. Imani wanyika lisima avangeli. Ishivutisi leshomaka. Essa é a pergunta. Porque se uma das coisas que fez com que as pessoas não recebessem o Evangelho, não dessem crédito à pregação do Evangelho, é porque ele não tinha boa aparência. Não tinha boa aparência. É porque o desprezaram, o rejeitaram e não fizeram caso dele algum. É o que fez. É o que faz as pessoas não receberem o Evangelho.
é o que faz com que a mão do Senhor não se manifeste na vida das pessoas. Porque não recebem o Evangelho, não dão valor ao Evangelho, não levam em consideração o sacrifício. Jesus, ele fez um sacrifício. E nós continuamos dando o nosso sacrifício. Para estar aqui, para ensinar, para ministrar, sem querer ganhar alguma coisa de volta. Mas apenas sabemos que um dia haverá galardão. Um dia Deus vai nos dar galardão. Há uma coroa que nós estamos fazendo, é aquilo que Paulo fez. Estamos fazendo um combate. We know that we are fighting. Estamos num combate, porque o inimigo também está a lutar de todas as formas para que o Evangelho não seja dado valor. É um combate que estamos a travar contra as trevas. É um combate que está a ser levantado a cada dia. Mas por quê? Por causa da salvação. Por causa da salvação. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é preciso é que cada um de nós volte para o caminho. Você que havia se desviado, aqui diz que todos nós, isso acontece, não está falando de pessoas que estão fora, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós, como ovelhas, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um escolhia o que achava que era bom, era importante. Cada um. Aquilo que a pessoa achava que deveria fazer, cada um fazia isso. É por isso que ele diz, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Se desviava. Cada um pelo seu próprio caminho se desviava. Mas o Senhor, mesmo assim, o que o Senhor faz? A Bíblia diz que fez cair sobre ele. Fez cair sobre ele. Ok? A iniquidade de todos nós. O pecado de todos nós. O pecado que trazia condenação. Por isso Paulo diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o pecado que nos condenava, a iniquidade que nos condenava, Deus tirou de nós e fez cair sobre ele. E ele caiu sobre ele. Por isso os homens estavam com ira, ódio. O que as pessoas fazem quando encontram um pecador, um ladrão? Alguns lixam, alguns amaram. Cada um vai fazendo a sua justiça pelas suas próprias mãos. É aquilo que aconteceu com Jesus. Ele não pecou, mas o grande assunto é que Jesus, ele fez cair, tirou de nós e fez cair sobre ele. Fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Por isso, tudo aquilo que você sabe que foi moído, como diz, ele foi moído, é o que ele diz aqui, foi moído, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos curados. Que Deus te abençoe. I will not take long time. I will no longer continue. Eu vou ter que parar aqui. Essa reflexão. Será que você dá crédito à pregação do Evangelho? Será que a mão do Senhor já se manifestou na sua vida? Se ainda não se manifestou, você já parou para pensar?
se você valoriza o evangelho ou não. Eu deixo essa questão consigo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Deixa eu orar. Amado Deus, muito obrigado por este tempo que me concede de estar diante de Ti, orando, louvando o nome de Jesus. Obrigado pela palavra que nos deu a esta manhã. Eu te peço que cuide de nós e manifeste a sua graça. Permita com que de hoje em diante possamos continuar a valorizar e dar crédito a esse evangelho, para que a sua mão possa se manifestar nas nossas vidas. Eu oro por alguém que está me acompanhando, está me acompanhando a essa hora. Que a tua mão se manifesta poderosamente. Em nome de Jesus. Que a bênção flua e que a sua glória tome conta. Glorifica-te sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aí, amado, deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Partilha o vídeo. Se sentir no teu coração. Até amanhã. Às 12, se Deus quiser. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço.